boa noite. Estamos começando mais um programa Educação e Debate aqui no canal 16. O programa Educação e Debate é uma parceria entre o Centro Municipal de Professores e a TV Câmara de Passo Fundo e trata de assuntos relevantes para a comunidade, em especial para o magistério municipal. E por falar nos professores da rede municipal, no próximo dia 15 de outubro, a gente comemora o Dia dos Professores. E no programa desta semana, trazemos então o CMP Sindicato para dar aí um pouquinho das atividades que devem ser tratadas ao longo do mês de outubro. Então, por isso, estamos recebendo na noite de hoje o professor Eduardo Albuquerque, dirigente do CMP Sindicato. Boa noite, professor. Boa noite, Ingra. Mais uma vez é um prazer estar aqui. E também a professora Regina Costa dos Santos, dirigente do CMP Sindicato. Boa noite, Regina. Boa noite, Ingra. Boa noite, Eduardo. É um prazer a gente estar aqui discutindo esses temas tão importantes, né? Regina, então vou começar contigo. Uma das atividades do mês de outubro, o CMP está trazendo o Outubro Educador, que é um mês todo com atividades dedicadas ao magistério municipal em comemoração ao Dia do Professor. Uma dessas atividades já foi destaque aqui em um programa Educação e Debate, que é o Professor em Foco. Como que está o andamento do projeto? Quais são os próximos passos? Então, na verdade, o projeto Professor em Foco, ele já está sendo realizado já faz aí 2 meses, né, onde a gente vem tirando as fotos dos professores. Esse projeto ele é uma parceria, né, com a Neia Moresco e com a Aniapio, né, com a loja Por Estilo e com a Embeleze, que a gente já teve, né, em outra oportunidade conversando com ele. O projeto ele ainda vai tirar várias fotos, hoje ainda passa, já está se passando de 200 professores participando do projeto, que a gente avalia como algo muito positivo. E agora, a partir do dia 7 do mês de outubro, a gente vai estar fazendo uma exposição ali na Gare, no espaço reservado, né, para essa questão das exposições, onde a gente vai estar mostrando para a comunidade passofundense esse trabalho, né, feito com os nossos professores municipais, onde a gente vai encontrar fotos dos professores no contexto educacional e também essas tiradas no estúdio. A proposta de se ter exposição é justamente para a gente poder externar, né, esse projeto que vem sendo algo muito positivo, onde a gente contou aí com várias parcerias e que, de fato, o Magistério Municipal está bem envolvido, né, Ingra, o que a gente acredita que é bem importante. A exposição ela vai ter um momento assim, que a gente está chamando de um evento de abertura, que vai acontecer no dia 7, a partir das 19 horas, ali no espaço da exposição, e depois ela vai ficar aberta nas quartas, sábados e domingos para a comunidade, para quem quiser estar conferindo aí as fotos, né? Tá vendo as nossas professoras e professores que ficaram maravilhosos. Tá certo. Uma das atividades do Outubro Educador é o sarau, né, dos professores municipais. Eu queria perguntar para vocês, assim, como que surgiu essa ideia do sarau? Porque é uma atividade nova, né? Como que ela vai funcionar? O sarau ele está proposto dentro do projeto Saberes em Ciranda, né? Que é um projeto onde a gente faz uma ciranda mensal com um facilitador que a gente vem chamando de cirandeiro, né? Ou cirandeira, que faz uma conversa com os professores e a partir disso, com uma temática já pré-definida, né? A gente faz uma conversa com os professores e faz uma discussão acerca daquele tema. Que vem sendo, né, vem tendo uma participação muito positiva, assim, da categoria. E desde o ano passado, esse projeto, ele tinha como objetivo estar envolvendo também essa questão da cultura, né? A gente sabe hoje que tem vários professores que ou canta, dança, né? Tem vários professores que escrevem, que a gente acaba não tendo um espaço onde os professores possam estar mostrando, né, os seus dons artísticos, né? A proposta do sarau é justamente para isso, que a gente possa estar valorando aí os nossos professores, né, com esta arte que muitas vezes acaba sendo um recurso metodológico, né, de sala de aula, um recurso didático, mas a comunidade acaba não conhecendo e os próprios colegas da rede acabam também que nem sabe às vezes que o colega canta, dança, daqui a pouco declama. Então a proposta do sarau é justamente para isso, para a gente resgatar, né, esse valor desses professores, que são os nossos artistas que estão aí em sala de aula e que muitas vezes a gente acaba desconhecendo esse talento. Lembrando que o CMP Sindicato, ele vem fazendo um esforço muito grande para estar fazendo esse resgate do professor enquanto ser humano, né, enquanto fazedor de arte, né, detentor de direitos,
que a gente sabe hoje, a gente vê em vários programas discutindo que o professor ele vem de um desgaste, de uma desvalorização social e econômica muito grande, né? Então, assim, esses espaços que o CMP Sindicato vem oferecendo para a categoria é justamente para que a gente possa estar resgatando, né? Isso que é uma forma, assim, da gente valorizar esses profissionais que acabam que no dia a dia acabam ficando esquecidos, né? E acaba também sendo meio que um grito de protesto, né, professor Eduardo? No momento em que a nossa conjuntura nacional trouxe uma grande discussão nos últimos dias a respeito da própria disciplina de artes, por exemplo, né? Pois é, como a Regina estava levantando muito bem, levantou a questão, as nossas atividades, elas não têm tão somente um caráter de entretenimento. Todas as atividades que nós propomos ao longo do ano e também durante o mês de outubro, elas têm um sentido muito específico, elas têm um objetivo e não poderia deixar de ser. A questão, por exemplo, do sarau, onde desperta a questão artística, é porque nós consideramos a arte como uma das importantes nuances do ser humano. Aquele governo, aquelas pessoas que assim não o consideram, estão cometendo basicamente um crime com o desenvolvimento do aluno e do ser humano. Então, por isso que nós pensamos no sarau. Obviamente que quando nós pensamos no sarau ainda não tínhamos toda essa discussão, mas é porque nós sempre valorizamos a questão artística, assim como valorizamos, por exemplo, a questão da educação física, o trato do corpo, a educação física propriamente dita, onde traz ao ser humano a possibilidade de ele exercer com mais autonomia as suas qualidades físicas e mentais. Então, nós não podemos abrir mão, nós como representantes de uma entidade que lida com professores e com alunos, não podemos abrir mão dessas questões. É bom lembrar que essas atividades do mês de outubro, elas são riquíssimas, né? Nós temos desde congressos, nós temos encontros, a mostra fotográfica, né, Regina? Nós temos o sarau, nós vamos ter um almoço com os professores, nós temos então momentos culturais, nós temos momentos de lazer, porque nós entendemos hoje que está cada vez mais importante se discutir a questão do professor. O professor hoje está passando por um ataque severo, o magistério, né, nacional está passando por um ataque severo, que visa logo ali adiante lhe tirar, na verdade, direitos conquistados por anos e que agora há pouco, vindo para cá, observei uma notícia, o pessoal do MEC hoje já fala que esses mesmos direitos, na verdade, são privilégios. Privilégios que deverão ser logo ali adiante cortados, como, por exemplo, nós termos a hora-atividade. Está sendo vista como um privilégio. O fato de nós termos um recesso de 15 dias a mais do que as outras categorias, está sendo visto como um privilégio. O fato de podermos fazer o lanche com os alunos na merenda escolar também está sendo visto como um privilégio. Então é disso que nós estamos falando. E esse é um momento terrível para o magistério, para a educação, que é necessário que os professores e todos aqueles que estão envolvidos com a educação estejam muito atentos. Medidas estão acontecendo e vão acontecer, que se não forem amplamente discutidas, teremos sérios prejuízos sociais, com certeza ainda. Tá certo. Regina, quando que vai acontecer então o sarau e como funcionam as inscrições do sarau? Então, o sarau ele vai acontecer no dia 14, né, de outubro, onde as inscrições são feitas através do site do CMP, ou as escolas podem estar mandando por e-mail, ligando, né, para o centro, que a partir disso a gente pode também estar fazendo a inscrição daqui a pouco por telefone. O professor quer passar lá no CMP para fazer a sua inscrição pessoalmente. São essas todas as possibilidades. Daqui a pouco quer fazer pelo Facebook, também tem essa possibilidade, né? Justamente para facilitar. E também tem através dos nossos representantes, né? Do Conselho de Representantes Sindicais, das escolas onde o conselheiro também pode estar fazendo essa inscrição. Que tipo de apresentações que o sarau deve comportar nesse dia 14? Então, a proposta do sarau é justamente agregar toda essa gama cultural, né, voltado aí à questão de contos, poesia, histórias, dança. Já temos 3 inscrições de dança, né, que nos motivou bastante, música,
Também os colegas que fazem daqui a pouco trabalhos manuais também vai ter um espaço onde vão poder estar expondo, né? A gente já tem inscrições aí de vários professores que vão estar expondo telas. Então, até acho que declamação. Isso, também, tem declamação, poesia. Ele é bem amplo, assim, Uhum. nessa questão cultural, que o professor, né, se sentir à vontade de estar apresentando, o sarau é o espaço que vai estar possibilitando estar fazendo isso. Tá certo. É um evento aberto? Então, o sarau, na verdade, ele é um evento para os professores municipais, né? Então, quem que pode estar fazendo a inscrição? São os professores da rede municipal. Quem que vai estar participando para ver esses professores? Também, num primeiro momento, ele é aberto para os professores das nossas escolas, até porque ele vai acontecer no teatro, né, Múcio de Castro, onde não tem, assim, muitos lugares, né? Então, a gente vai estar dispondo senhas, né? As pessoas que quiserem estar participando, estar assistindo o sarau, vão ter que retirar uma senha no CMP Sindicato, que é para, de fato, a gente contemplar que tenha uma boa participação e que as pessoas que, de fato, queiram estar lá possam estar acompanhando esse momento tão importante. Tá certo. O professor Eduardo lembrou muito bem que o CMP tem esse trabalho na formação dos professores, dos colegas da categoria. Já se tornou tradicional o Congresso Municipal dos Professores, o Congresso dos Professores Municipais, que é organizado pelo CMP. Nos últimos anos, ele trouxe aí assuntos relevantes para a categoria, de acordo com o momento em que foi realizado. Que tema que o Congresso desse ano deve tratar? Quais as mesas de debate que o Congresso deve trazer, Regina? Então, estamos no nosso 3º congresso, né? Tivemos aí um processo já enquanto caminhada da realização desse evento. Na verdade, o congresso ele vem hoje a discutir essa questão da profissão, né? Nesse cenário, né? De opressão, mas também de perspectiva, né? Onde a gente vai estar dividindo ele em 3 mesas temáticas, onde a gente começa, num primeiro momento, com todos os palestrantes, e depois os professores vão se dirigir para as mesas temáticas. Uma está voltada mais à questão do financiamento da educação, onde a gente traz como temática quanto que vale a educação, que é justamente estar discutindo esse cenário que a gente vive hoje, né, professor Eduardo, de incertezas, né, onde a gente tem um plano nacional, a gente tem um plano estadual, temos um plano municipal, porém, entretanto, a gente vive uma crise, um retrocesso muito grande na educação, onde está nos preocupando muito, né, essa questão. O outro eixo temático que os colegas podem estar fazendo a inscrição é voltado à liberdade de educar, onde a gente quer discutir com muita seriedade esses projetos que estão voltados aí à escola sem partido, né, onde a gente vem tendo vários questionamentos frente a essas leis que estão tramitando a nível nacional, e em Passo Fundo vamos tirar uma deliberação com os professores municipais da nossa posição enquanto a isso. E o terceiro tema está voltado mais às questões sindicais, né? Onde a gente vai ter novamente uma experiência sindical. Vamos contar aí com o Sindicato de Santa Maria, que vai estar dando aí a sua contribuição, onde a gente vai estar discutindo mais voltado a essa questão sindical dos professores, da organização da categoria. Como que são feitas as inscrições para o Congresso? Então, as inscrições elas vão ser feitas diretamente nas escolas, porque também o 3º Congresso ele é uma atividade direcionada para os professores municipais, onde as inscrições elas vão estar sendo distribuídas na reunião dos representantes. Os representantes vão cumprir com esse papel de estar trazendo as inscrições de volta ao CMP Sindicato. O professor ele poderá estar fazendo a opção por uma das 3 mesas temáticas, lembrando que o professor que tem 2 turnos poderá estar escolhendo aí 2 mesas temáticas. E quais foram as diferenças para o Congresso desse ano dos congressos do ano passado? Então, assim, o Congresso ele segue o mesmo formato, né? Porém, a gente vem tendo um acúmulo, né, de discussões desses últimos 2 anos, aonde o que temos hoje de novo, assim, nesse ano, é a realização do pré-congresso, que as escolas já estão realizando, né? As escolas estão realizando o pré-congresso, onde elas fazem a discussão dos textos oferecidos pelo CMP Sindicato, aonde vão estar trazendo as demandas da categoria, que essas demandas serão reunidas em um documento que será votado e aprovado no Congresso. Tá certo, então, Regina, Eduardo, a gente vai por um breve intervalo e logo a gente retorna com mais educação e debate aqui no canal 16.
Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate aqui no canal 16. O programa Educação e Debate, que é uma parceria entre o Centro Municipal de Professores e a TV Câmara de Passo Fundo. E no programa desta semana, estamos tratando sobre o Outubro Educador. E para isso, recebemos os dirigentes do CMP Sindicato, Regina Costa dos Santos e também Eduardo Albuquerque. Regina, rapidamente, quais são as atividades programadas para o mês de outubro que os professores da rede municipal podem participar, que foram organizadas pelo CMP? Então, nossas atividades elas começam no dia 6/10, onde a gente tem a Ciranda dos Saberes com os professores inativos, às 15 horas no CMP Sindicato. A exposição, que ela vai acontecer de 7 a 11 de outubro. Dia 11 de outubro, nós teremos o Dia da Beleza, né, que também é destinado aos nossos colegas professores inativos, onde será oferecido pelo Instituto Embeleze. Dia 14 teremos então o Sarau, né, que já comentamos no bloco anterior. E dia 15 nós teremos o tradicional churrasco dos professores municipais, onde vai ser no CTG Lalau Miranda, né, onde todos os nossos professores da rede estão convidados. E dia 27 é o nosso congresso, que também fomos falando no outro bloco, né? Onde ele vai ser na Escola Notre Dame, para todos os professores da rede municipal. Ok. O almoço, Regina, como que vai funcionar a questão dos ingressos? Então, como já fizemos em anos anteriores, as listas elas vão para as escolas, o professor faz o pedido através do seu representante de escola, e depois vai se retirar os ingressos no CMP. Os nossos professores associados, né, não tem nenhum custo por professor associado, mas se quiser estar levando, né, alguém, né, para acompanhar, daí sim tem um valor, que é só ligar lá para o CMP Sindicato e fazer a sua reserva. Ok. Professor Eduardo, na última semana o MEC divulgou um documento em que várias mudanças eram sugeridas, digamos assim, na educação a nível federal. Entre elas, algumas disciplinas já deixavam de ser obrigatórias, como artes, filosofia, sociologia. Como que o sindicato vê uma medida dessas? Seria um canetaço do governo? Até porque dias depois eles voltaram atrás e algumas dessas mudanças já não constam mais no documento. Bom, na verdade tu está falando da medida provisória 746, né? E que é essa medida onde faz alterações profundas no ensino médio do Brasil. Em primeiro lugar, a gente tem que parar um pouquinho para ver o caráter e da forma como se deu isso. Nós tivemos, possivelmente essa medida, ela seja uma das reformas mais contundentes da história da educação brasileira, e ela foi feita absolutamente sem nenhuma discussão. Então, só por aí, tu já não pode levar muito a sério um tipo de proposta dessas, que faz uma reforma profunda na educação e ensino médio, e não se é discutido com ninguém da área. Foram 5, 6 pessoas que tomaram as decisões e baixaram uma medida provisória. Vale lembrar que essa medida provisória tem 120 dias para ser votada pelo Congresso. Não se sabe, até lá possivelmente vai haver algum debate, mas o fato é que a medida já está posta. E como nós sabemos hoje que o Congresso ele está todo aliado ao governo, a chance de que ela seja aprovada é imensa, mesmo que haja alguma possível discussão. Então, primeiro é bom enfatizar o caráter totalmente antidemocrático dessa medida que fez uma das maiores mudanças da história da educação sem consultar absolutamente ninguém. Muito menos, é claro, os professores, que talvez sejam os mais interessados e inclusive os alunos, que também vão sofrer com essa questão. Mas basicamente essa medida ela tem alguns objetivos muito claros, né? Ela vem por atender uma demanda e uma ânsia do mercado em termos da educação. Se todos lembram bem, questão de um ano atrás, surgiu uma conversa sobre uma tal de ponte para o futuro. Essa ponte para o futuro já apontava para essas mudanças. Então, o que era, na verdade, lá atrás apenas um indicativo ou uma ideia, hoje ela já se configura praticamente como uma lei. E nessa ponte para o futuro, ela tem tão somente objetivos que visam, primeiramente, atender o mercado educacional no Brasil, que sob o ponto de vista das entidades particulares, ele pode ser uma mina de ouro.
né? Ele tem como objetivo também a privatização das escolas. Isto aí, inclusive, está claro, quem lê a medida provisória, fica claro que é essa uma das intenções. Obviamente também que com isso vem a terceirização dos profissionais da educação, profissionais com saber reconhecido, como é que é a palavra que eles usaram? Profissionais de notório saber. Notório saber. E digo o seguinte, que qualquer um que saiba, que tenha alguma habilidade, ele pode ir para a sala de aula e ficar 3 anos ministrando aulas para o seu filho, que vai estar numa escola pública de ensino médio. Eu acho que uma outra questão que é importantíssima, Ingra, nesse aspecto, é um aspecto sociológico dessa medida. Ela, obviamente, ela vai definitivamente delimitar a escola do rico e a escola do pobre no Brasil. A escola do pobre vai ser a escola pública, que hoje atende 80% das matrículas no Brasil. Essa vai ser a escola do pobre. A escola do rico, ela está tranquila, é a escola particular, ela não vai sofrer nenhum problema com essa medida. Essa medida não é para a escola particular e eu duvido que algum pai que tenha o seu filho na escola particular de ensino médio permitiria que a sua escola particular ousasse a implementar uma política desse tipo. Eu aposto qualquer coisa que jamais permitiriam, porque eles sabem que esse não é o caminho para um jovem adolescente de 13, 14, 15 anos que tem todas as possibilidades ali adiante na sua vida. Então, com certeza, nós estamos, além dessas questões econômicas, criando mais uma vez um abismo enorme entre a escola pública do pobre e a escola que é privada, a escola do rico. Bom, não bastasse isso, nós, ao esmiuçarmos um pouquinho a medida provisória, a gente vê alguns absurdos tremendos, né, com relação à questão, por exemplo, da remessa, a questão do orçamento. A Regina agora falou um pouquinho sobre a questão do dinheiro que nós recebemos. Isso aí está contemplado nessa medida provisória. É muito claro lá num dos itens que diz o seguinte: o dinheiro que vai vir, ele vai depender, não é uma lei previamente estabelecida, como nós tínhamos até hoje. Claro. Nós que reclamávamos tanto, né, de algumas questões da educação, não sabíamos que podia ficar pior, e ficou pior. Ou seja, os recursos que vão vir para a escola de ensino médio, elas vão depender do momento e vão depender da vontade do ministro. Isso está claro no texto. Ou seja, nós não temos mais a prerrogativa de cobrar alguma coisa em termos de orçamento, como nós costumamos aqui no CMP, cobramos da prefeitura um orçamento, que se cumpra o orçamento. Com a medida provisória, isso cai por terra, porque dependendo do momento político e econômico, eles te mandam ou não te mandam o repasse. Então veja bem a gravidade com que nós estamos lidando no momento e o momento de tensão que isso está criando. Não bastasse aquelas questões de escola sem partido, toda aquela celeuma criada por ideias esdrúxulas, né, com relação ao dia a dia da escola, me vem agora uma medida provisória desse quilate, tentando, obviamente, limitar, né, o poder e a capacidade da escola pública da sua formação. Tu me perguntaste, né, com relação a questões de disciplinas. Eu acho que esse é um problema sério, mas tendo em vista a conjuntura econômica que está por trás, talvez não seja o mais sério ainda. Porque todos nós sabemos que tem disciplinas que foram secundarizadas. A medida prioriza 3 disciplinas, né? Português, matemática e língua inglesa, que serão obrigatórias durante todo o período de ensino médio. E outras disciplinas não. As outras disciplinas nós teremos 1 ano e meio, 3 semestres, onde vai ter um currículo geral, né? Estudos de uma forma generalizada, e logo em seguida o aluno vai ter que decidir entre as 5 possibilidades, que são a área de linguagens, ciências humanas, a matemática e as ciências da natureza e o ensino profissionalizante. O que vai acontecer? Inclusive está previsto na MP. A escola não é obrigada a manter as 5 linhas. Ela não é obrigada. Então a tua escola aqui de ensino médio talvez tenha só 2 linhas. E onde é que tu vai... E se tu não quiser nenhuma das 2 linhas, sabe onde que o nosso aluno
que é o aluno da escola de ensino médio vai ter que procurar? Na escola privada. E aí o governo pensa talvez em resgatar uma ideia americana que hoje deu errado. Uma ideia das charter schools, que são aquelas escolas onde o governo compra vagas na escola particular e aí tu vai estudar lá naquela escola particular. Esse modelo, já adianto, ele é extremamente criticado nos Estados Unidos, ele não deu certo nos Estados Unidos. A mentora desse projeto, que é hoje ela anda mundo afora, falando mal do próprio projeto que ela criou, a doutora Diane Warvich, e ela traz essa leitura. Tudo que ela fez dela, ela errou, ela admitiu o seu erro. E a prova está nos resultados pífios que a educação americana acumula ano após ano. Então é bom que o senhor, a senhora, que está achando bonito essa proposta, esse canto da sereia, onde logo ali adiante o seu filho vai ter uma profissionalização, e que você tem o seu filho na escola pública, pense bem. Nós estamos tratando de uma adolescente de 13 anos, 14, 15 anos, que já vai ter que decidir o seu futuro, e o seu futuro não vai passar pela universidade. Porque fique bem claro, esse projeto é para levar o nosso aluno de escola pública para o ensino técnico. E você, sendo ensino técnico, não pode ter muitas aspirações de ir para a tua faculdade de psicologia, de medicina, de odontologia, como nós vínhamos tendo essas possibilidades nos últimos anos. Então, veja bem o cenário dantesco que parece que eu estou pintando, mas é a pura realidade, e quem quiser dar uma lidinha na medida provisória, leia e tire as suas conclusões, né? Essa medida provisória, Eduardo, ela traz diversas mudanças que acabam afetando diretamente a vida dos professores em sala de aula, apesar dessa discussão não ter sido feita com muita ênfase nos últimos dias. Exemplo disso é o aumento da carga horária, que deve passar para 1.400 horas anuais, e claro, como a gente já falou, a possibilidade de ficar permitido que as redes de ensino contratem aí pessoas com determinada qualificação que não é necessária para dar aula, né? Profissionais de notório saber. Como que os professores estão encarando essa possibilidade de mudanças? Olha, Ingra, a gente não sabe ainda como os professores, porque esse debate não teve nem tempo de ser feito. Né? Nós não temos, o que a gente sabe é o que você conversa numa sala de professor, com o teu colega, são opiniões esporádicas, mas nós não temos hoje uma opinião da categoria, porque eles não discutiram com ninguém. Simplesmente eles emitiram uma medida provisória que tomou essa decisão. Então, eu não posso nem te responder o que a categoria acha, porque não houve essa discussão. Claro. Mas eu quero te chamar a atenção pelo que tu está levantando e veja a contradição e veja o blefe que existe numa medida como essa. Você disse que é uma proposta de aumento para 1.400 horas. Isso. Agora eu te pergunto, o Estado ele já não dá conta de 800 horas anuais. Então ele propõe 1.400 horas, seria quase que dobrar o orçamento. Estou certo ou estou errado até aí? O governo vai dobrar esse orçamento? Não vai, porque ele já reduziu o valor por aluno de 3.500 para 3.000, já na própria medida. Ele não dobrando o orçamento para a educação, o que você conclui que vai ser essas 1.400 horas? Aí entra a questão do profissional de notório saber. Vai ser um professor que não vai ter direito algum. Tu não vai ter direito a férias, 13º, não vai ter direito a nenhuma progressão, não vai ter direito a nenhuma promoção de que constam nos nossos quadros de carreira. Ou seja, é a precarização do ensino. E daí você vai perguntar, mas isso já existe? Claro que existe. O Estado do Rio Grande do Sul é um exemplo típico com os contratos emergenciais. Nós temos colegas que trabalham por o salário do concursado do Estado já é baixo. O salário do contrato emergencial é um caos total. Esse profissional chega em dezembro, ele está desempregado. Talvez lá em março ele retorne, ou talvez não. Esse é o cenário profissional para quem está pensando em apoiar essa medida. Então, a única coisa que eu posso pedir é que todos os professores, ao menos, leiam a medida provisória, discutam com seus pares. Nós, como entidade, vamos fazer isso, nós vamos chamar essa discussão para que nós tenhamos bem claro. E aqui, Ingra, eu gosto sempre de clarear essa questão. Nós não estamos aqui falando de uma questão partidária.
Não estamos aqui voltando àquela dicotomia da esquerda, da direita, de este ou daquele partido. A questão não é mais essa. Você que está pensando dessa forma ainda, é bom rever o seu posicionamento, porque é algo bem mais grave que vai atingir tanto da esquerda quanto da direita, desde que você não tenha condição de botar o teu filho numa escola particular. Isso fica bem claro e nós precisamos aprofundar principalmente nessa questão. É preciso, então, que os professores fiquem atentos a essa questão. E leiam, busquem essas informações, saiam do senso comum, saiam tão somente das notícias, às vezes translocadas das redes sociais ou de algum órgão de comunicação suspeito e que tem sempre uma tendência a defender. Leiam, a medida provisória está aqui, está disponível lá, vai lá e bota medida provisória da lei do ensino médio, aparece ali a 746, eu tenho ela aqui em mãos. Dá uma lidinha, ela não é muito grande, e aí se tu, um pouquinho de compreensão, tu entende exatamente o que está por trás. Leiam, se informem e debatam com os seus pares, isso é fundamental. Diante de um cenário como esse, assim, além de projetos como Escola Sem Partido, vocês acreditam que existe uma possibilidade que esse tipo de discussão atinja um nível municipal? Essa é uma pergunta muito interessante e que muito nos preocupa, né, Regina? Sim, com certeza. Porque eu tô com a tendência de dizer que sim, porque é uma questão óbvia, né? Questão do orçamento. Se vai haver um corte, nós sabemos que o município recebe verbas federais. Aliás, a educação municipal, né, Regina, se sustenta com as verbas federais. Se nós vamos ter problema lá, certamente nós venhamos a ter problema aqui. Mas a Regina levantou há dias atrás um ponto muito importante. Nós, a muito custo, aprovamos uma lei municipal, chamada Plano Municipal de Educação. Isso é lei aqui no município. E nós temos como obrigação os professores, as entidades que representam os professores, de se apegar a essa lei e cobrar em cima dessa lei. Afinal de contas, nós não podemos dar continuidade àquela ideia de que leis no Brasil, algumas pegam, outras não pegam. Não é o caso do Plano Municipal de Educação. Ele foi pensado, foi debatido, e eu sempre ressaltava essa questão. E elogiava, inclusive, olha, nós debatemos o plano municipal aqui em Passo Fundo. E sem querer eu estava certo, porque agora nós temos uma mudança terrível na educação sem nenhum tipo de discussão. Sim, a possibilidade de que isso aconteça aqui no município, algumas coisas venham a respingar na política educacional do Passo Fundo, são muito grandes. Por isso a atenção redobrada do professor. Não pense ele que está no município, na rede municipal, está abrigado, não está não. Daqui um pouquinho nós podemos ter esse ou aquele dirigente municipal pensando, bom, mas não é bem assim, vamos rever isso aqui. Nós não temos que rever nada. Nós temos uma lei que nós aprovamos e é nessa lei, não é mesmo, Regina, que nós vamos trabalhar para que seja cumprida. Mas há esse perigo, sim, sem dúvida nenhuma. Para a gente encerrar, Regina, há quantas anda a questão do Plano Municipal de Educação e do Fórum Municipal de Educação que já foi instituído? Então, na verdade, o fórum ele foi instituído, né, legalmente, né, mas em prática ainda não, as entidades, está em processo das entidades elegerem, né, seus representantes, aonde a gente espera que, de fato, a gente consiga estar avançando, né, nesse tão sonhado, né, e pensado, discutido, assim, muitas vezes, né, professor Eduardo, o nosso plano municipal, onde, de fato, as pessoas e as entidades que se envolveram nele acreditam que ele é possível de ser implementado. Né? Não tem nada lá que, de fato, com vontade política e organização do nosso município, com certeza, muitas demandas daquele plano construído coletivamente, né? Inclusive com a própria administração municipal, ele é possível, acreditamos que ele é possível de ser realizado, e sendo instituído o fórum, a gente caminha para ter outras leis que venham a estar contribuindo para que, de fato, ele seja implementado. Lembrando, e me preocupa ouvindo o Eduardo falar da questão da mudança do ensino médio, é que a fala do ministro da Educação é justamente que teve alguns erros de digitação, até voltaram atrás nessa semana, né, frente a essa questão
do ensino médio, mas a gente também viveu isso aqui no nosso município, né? Constantemente os nossos professores, e essa fala do Eduardo é algo que a gente tem que ter muito presente no nosso dia a dia, de que precisamos estar atentos. A gente precisa acompanhar toda essa discussão que se tem a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal, porque esses mestres em leis que estão precarizando a educação e automaticamente diminuindo nossas condições de trabalho, né, e afetando diretamente o direito do nosso professor, precisamos nos apropriar e vamos ter que defendê-las. Né? Eu acho que esse é o grande chamado que temos que ter hoje para a nossa categoria. Precisamos estar atentos, unidos, porque vamos precisar estar nos mobilizando. O cenário aponta para dias muito difíceis, né? E quanto à educação, temos que pensar seriamente nisso. Tá certo. Regina, muito obrigada pela presença, foi um prazer. Ok, eu agradeço o espaço novamente, né? Tá certo. Professor Eduardo, muito obrigada. Eu que agradeço, Ingra, mais uma vez estar aqui e quero reforçar, primeiro, para que todos os professores participem de todas as atividades do Outubro Educador. Ela é feita com muito carinho para todo o magistério municipal e que, segundo, se interem dessas questões nacionais, que daqui a uns dias, o nosso próximo debate para os próximos 3, 4 anos vai ser totalmente diferente daquele que vínhamos acostumados a ter. O cenário é outro, o mundo é outro, o nosso país é outro e nós temos um cenário muito que se avizinha e que não é nada promissor. Mas eu agradeço a atenção de todos e te agradeço, Ingrid, pela oportunidade. Tá certo, muito obrigada então, Eduardo. A gente encerra mais um programa Educação e Debate aqui no canal 16, que é uma parceria entre o Centro Municipal de Professores e a TV Câmara de Passo Fundo. Você fica agora com mais programação de qualidade aqui na TV Câmara e a gente volta na próxima semana. Boa noite.